Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, né? Eu quero deixar a palavra que se encontra em Daniel, no capítulo 6, versículo 27. Glória a Deus, aleluias. Louvado é o nome do Senhor. A palavra diz assim: Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Essa palavra, né, é uma palavra muito conhecida, que fala, né, a respeito de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. É interessante que o rei Dário, ele não era um homem que temia a Deus. Como prova que ele não temia a Deus, que fala que havia um decreto que somente ele poderia ser reverenciado, somente ele poderia receber adoração. E Daniel, ele não aceitou aquele decreto. E por causa, né, daqueles que eram contra Daniel, que não gostava de Daniel pelo fato do rei Dário gostar de Daniel, porque Daniel era um homem reto, Daniel era um homem nem que fazia a vontade do Senhor. E nós sabemos que todo aquele que faz a vontade do Senhor, ele gosta de servir. Então Daniel, ele era um servo, glória a Deus. E Dário, ele gostava de Daniel, ele não servia a Deus, mas ele agradava da vida de Daniel. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão misericordioso para com as nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós cumprimos com a vontade do Senhor, mesmo aqueles que ainda não servem ao Senhor, são tocados pela graça e pela misericórdia de Deus. E é interessante que esse versículo, quando passa aquele momento, né, que Daniel foi lançado nas covas dos leões, quando Daniel, ele passa aquele momento ali, e depois, né, o rei Dário, ele chega até aquela cova dos leões, chamando por Daniel. E como é maravilhoso trabalhar de Deus, né? Como o Senhor, ele é tão grande em misericórdia. É interessante que agora, depois que passa aquele momento que ele viu que verdadeiramente Daniel servia a um Deus vivo. Verdadeiramente Daniel, ele era um homem reto diante do Senhor. E o rei Dário, ele vai e fala, né? Ele enaltece, ele exalta, ele glorifica o nome de Deus. Mesmo que ele não servia a Deus. Mas por causa de Daniel, ele glorificou ao Senhor. E eu te pergunto nesta, né? Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu te faço uma pergunta, você tem exaltado o nome do Senhor? Você tem glorificado o nome do Senhor? Para você ver que aqui era um homem que não temia a Deus. Era um homem que não servia ao Senhor, mas ele estava glorificando a Deus. Ele estava reconhecendo que Deus, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilha no céu e na terra. Porque ele livrou Daniel do poder dos leões. E aí? Como está a sua fé diante do Senhor? Você tem crido verdadeiramente no Senhor? Você acredita que o Senhor, ele livra, ele salva, ele opera maravilhas? Quantas vezes nós servimos a Deus e quando nós estamos passando por um momento difícil, quando nós estamos, né, enfrentando alguma situação, nós nos esquecemos desse Deus. Não, irmão, mas eu não me esqueço de Deus a todo tempo. Às vezes nós esquecemos sim. Sabe quando nós esquecemos de Deus? Quando nós não reconhecemos que Ele pode fazer todas as coisas. Quando nós nos desesperamos, quando nós
deixamos a circunstância falar mais alto do que a nossa fé, do que a nossa confiança no Senhor. Um homem ímpio, um homem que não temia a Deus, glorificou a Deus. Ele reconheceu verdadeiramente que Deus ele livra, que Deus ele opera maravilhas. Ei, o Senhor nosso Deus ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não importa a circunstância que você esteja vivendo neste momento. Não importa qual é a situação que você tem enfrentado. Creia no Senhor. Não apenas uma fé, no que eu vejo, como Tomé, né? Se eu ver, eu creio, mas se eu não ver, eu não acredito. Não. Você precisa acreditar para você ver o Senhor trabalhar na sua vida. Ei, que você venha reconhecer. Deus ele não mudou. Deus ele não está com as mãos dele encolhidas a seu favor. Deus ele tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. E não cabe a nós questionar. Não cabe a nós murmurar, cabe a nós confiar que Deus ele pode fazer todas as coisas. Ele é o mesmo, ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel. Não é que ele livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel dos leões. E o que nós aprendemos com essa palavra? Que às vezes Deus vai nos permitir passar por circunstâncias, mas Ele nos garante estar conosco. Às vezes Deus ele vai permitir nós passar pelas provações porque é necessário. Quanto mais provado nós somos, mais aperfeiçoados, mais nós encontramos, né, com o Senhor, mais intimidade com o Espírito Santo nós temos. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos entregamos a Ele verdadeiramente, nós temos que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo os propósitos do Senhor. Talvez neste momento você esteja passando por uma cova. Talvez neste momento você está passando por um momento de dificuldade. Mas o Senhor ele está com você para te livrar, para operar maravilhas na sua vida. Creia, o Senhor não permite nenhuma circunstância por um acaso, em vão. Tudo tem um propósito. Tudo tem. Nada é por um acaso. Deus ele não permite nenhuma dor sem propósito. Toda dor tem um propósito. E quando você confia no Senhor, lá na frente você vai ver que verdadeiramente você precisava passar por aquele momento. Porque se você não tivesse passado por aquele momento, você não teria a resistência que você tem hoje. Então creia que o Senhor ele opera maravilhas. Ele opera. Não deixe a sua fé esmorecer. Não se deixe levar pela circunstância. Circunstâncias são passageiras. Momentos são passageiros. Mas o nosso Deus, ele é eterno. Ele é tremendo. Ele opera, ele faz, ele desfaz. Não há impossíveis para o Senhor. Para nós existe. Né? Aos nossos olhos nós podemos olhar uma circunstância e falar assim, mas é impossível isso acontecer. Mas para Deus não é impossível. Quantas coisas na minha vida que eu já vi e eu olhava pela circunstância e eu achava impossível. Não tem jeito. E ouvia de pessoas também. Não tem jeito. Quantas vezes que eu já orei em propósito e eu já ouvi várias pessoas dizer, para de orar nesse propósito. Para de buscar, porque não vai acontecer. Não vai ter mudança, nada vai acontecer. É bobagem você continuar buscando neste propósito. E hoje eu tenho visto o Senhor trabalhar naquilo que lá atrás muitas pessoas julgaram impossível. E é nesses impossíveis que Deus mais manifesta a glória dele. Sabe para quê? Para nos mostrar que Ele é a nossa vida e que Ele é Deus. Ele permite o sofrimento, Ele permite a dor para nós ter intimidade com Ele.
para nós ver as grandezas de Deus. Deus, ele permitiu Daniel passar por aquele momento, ser preso injustamente, passar por aquela cova dos leões injustamente, porque Daniel não tinha feito nada para ter passado por aquela cova. Ele temia ao Senhor. Por causa de inveja, Daniel ele passou naquela cova. Mas ele não foi destruído pelos seus inimigos, porque ele temia ao Senhor. Porque ele buscava a face de Deus. E ele somente passou, foi passageiro. E olha a diferença, né? Aqueles que se levantaram contra Daniel, quando antes, né, deles chegar no fundo daquela cova, eles já foram devorados por aqueles leões. Deus é tremendo, não é? Deus, ele é maravilhoso. Por isso é bobagem a pessoa passar por alguma circunstância e depois ter desejo de vingança. Desejo de, não, mas eu quero ver fulano isso e isso. Não, deixa nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que a nossa ira não move a mão de Deus, ao contrário. Quando nós desejamos algo, o Senhor ele não se agrada do nosso posicionamento. Porque Deus ele é justiça. E Deus ele não quer que nós tenhamos no nosso coração ódio, mágoa. Não. Ele quer que nós venhamos perdoar e descansar o nosso coração. Porque aqueles que se levantam contra as nossas vidas, aqueles que são usados pelo inimigo, é o Senhor que vai tratar com cada um deles. Não precisa nós mover as nossas mãos, não precisa nós falar, não precisa nós nos justificar. Porque é o Senhor que nos justifica. É o Senhor que faz justiça a favor daqueles que o temem, a favor daqueles que o buscam. E Deus fez justiça na vida de Daniel. Aqueles que quiseram mal de Daniel viram. Primeiro eles viram que verdadeiramente Deus era na vida de Daniel. E logo após, porque eles não teve arrependimento, aconteceu com eles, né? Então que nós venhamos aprender esta lição. Que nós jamais venhamos querer vingança, ter desejo de vingança, ter mágoa no nosso coração. Porque Daniel ele não tinha mágoa no seu coração. Porque Daniel estava aliançado pela presença de Deus. Interessante, né? Quando nós estamos aliançados com a presença do Senhor, com Deus, no nosso coração ele não cabe ódio, ele não cabe mágoa, ele não cabe rancor. Porque a presença de Deus, ela preenche o nosso ser, ela alegra a nossa alma, ela faz... É inexplicável o que a presença de Deus, ela faz na nossa vida. Ela supre todas as nossas necessidades. Então, que o nosso coração seja um coração puro. Um coração que glorifica a Deus. Deus, ele operou maravilhas na vida de Daniel. E Deus, ele prosperou. Ele prosperou Daniel naquele reinado. No reinado que Daniel foi humilhado. No reinado que Daniel ele foi desprezado por aqueles que tinham inveja dele. Naquele reinado que o inimigo achou que tinha destruído Daniel, foi aonde Deus prosperou a vida de Daniel. Deus ele quer prosperar na sua vida. Mas você precisa estar posicionado de acordo com a vontade de Deus. Você precisa estar na posição que Deus quer que você esteja. E Deus ele vai prosperar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Enquanto você glorifica a Deus, enquanto você adora ao Senhor, Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Então não temos. Não se preocupe com os levantes. Não se preocupe com as provações. Se preocupe somente em adorar o Senhor.
Porque enquanto você adora o Senhor, Deus ele age ao seu favor. Deus ele trabalha pela sua vida. Então levante a sua cabeça. Acalma teu coração, confia no Senhor. Deixe de lado a preocupação, a angústia, a ansiedade e somente confia. Que Deus ele opera sinais, maravilhas, ele livra, ele salva, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Mas nós temos que aprender a esperar. O tempo da espera é dolorido. O tempo da espera não é fácil, mas vale a pena. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós vivemos as promessas de Deus na nossa vida. Como diz o ditado, só vive a promessa quem suporta o processo. Então suporte o processo da espera e você vai ver Deus te honrando em cada detalhe da sua vida. Não desmoreça. Não perca a fé. Continue, prossiga em frente. E você vai ver Deus prosperando a sua vida, prosperando aqueles que estiverem à sua volta. Pessoas serão alcançadas através da sua fé e da sua confiança no Senhor. Amém? Que o Senhor ele possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa alcançar a sua vida neste momento e operar grandes maravilhas. Que ele venha operar o livramento, a salvação, os sinais e as maravilhas. Que Deus venha prosperar na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, soberano e eterno Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por essa oportunidade, Pai. Graças nós te damos, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, ela dura de geração em geração, Pai. Eu peço, Senhor, nesta manhã, Senhor, derrama bênção sobre esta vida, Pai, que me ouve neste momento. Pai querido, prospera esta pessoa, Pai, repreenda, Senhor, toda a potestade do inimigo, repreenda, Pai, todo o levante, repreenda, Papai amado, toda a estratégia do inimigo contra a vida do teu filho e da tua filha. Que neste momento, Pai, aleluia, que as tuas mãos poderosas venham sobre a vida desta pessoa e que ela possa ser despertada para ver, Senhor, as grandezas do Senhor, que ela venha viver uma vida de glorificação ao teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, derrama tua unção, tua graça, o teu poder sobre esta vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você que é inscrito no canal, Deus continue te abençoando, prosperando a tua vida, que você venha, a cada dia prosseguir avante nos caminhos do Senhor, e que o Senhor possa abençoar ricamente a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe em todas as áreas, que a presença de Deus, ela venha sobre sua casa, sua família, sobre os seus projetos, e que as bênçãos do Senhor, a prosperidade de Deus, seja na tua vida. Amém? E esses dias, eu não estava gravando no canal porque eu tinha perdido uma senha, da minha conta do Google. Aí eu não estava conseguindo recuperar, mas Deus deu vitória e nós estamos aí novamente, para a glória de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha e abençoe vidas através deste canal. Que Deus te abençoe, Deus derrame bênção sobre a sua vida, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.